Oi, turminha, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de ciências. A Pro colocou aqui capítulo 1, que é sobre os solos, né? O solo e rochas. Vamos lá? Tipos e características dos solos. Nos pomares, há várias plantas crescendo na terra. Agora, imagine um pomar feito inteiramente de concreto. As plantas teriam dificuldade em crescer no concreto? Quais seriam essas dificuldades? Galera, primeira coisa que nós devemos pensar, cada tipo de solo, ele serve para alguma coisa. Existem diversos tipos de solos e os solos tem aquele solo que é mais fértil para plantar, tem o solo que ele retém mais água, ou seja, quando a água cai no solo, ele suga a água. Tem solo que serve de abrigo para os animaizinhos. Tem solo que é bom para a gente só brincar, não é? Tem solo que a gente retira para fazer algum tipo de material. Então, ao longo desse capítulo, nós vamos aprender isso. Mas esse conteúdo ele vai ser aprofundado lá para frente, tá bom? Então, aqui, será que no concreto a plantinha nasce? Não, né, galera? Porque precisa de terra e no concreto não tem terra. Então, ó, recorte, cole, plantas crescendo na terra e em rochas, concreto. Vocês podem desenhar plantas crescendo na terra e plantas crescendo em rochas ou concreto. Se vocês acharem, podem desenhar ou colar, tá bom? Esse pedacinho aqui, a número 3, não precisa fazer, tá bom? Vocês podem só representar aqui mesmo, na número 2, não tem necessidade de fazer a 3. As plantas são seres vivos e precisam de nutrientes para crescer. Parte dos nutrientes fica no solo, onde a planta está fixada. E através de suas raízes, ela absorve o material de que ela precisa para viver. As plantinhas, como que elas tomam água? A água que elas tomam vem da raiz, porque a raiz suga, né? Não só a água, mas nutrientes. E aí ela vai pelo tronco até as folhas, as flores, certo? Então aqui, ó, tem 4 tipos de solos e nós vamos escrever. Observe os locais abaixo, com os colegas e com o professor, sobre quais as dificuldades que uma planta teria em crescer em cada um deles. Em seguida, escreva as respostas nos respectivos espaços. Galera, primeira coisa, esse tipo de solo, será que ele é um solo propício? Será que ele é um solo bom para plantar? Não, né? Ele é um tipo de solo que falta água. Então, você pode escrever só isso, que a gente já vai entender. É um solo que tem falta de água. Esse solo, ele não tem água, né? É um solo seco. Já esse outro, né, aqui, ele tem o excesso de água. Então, nem toda plantinha vai conseguir sobreviver com muita água. Então, pode colocar excesso de água. Já esse solo aqui embaixo, ele é muito pedregoso, ou seja, ele tem muita pedra. Será que a planta vai sobreviver? Não. Então, pode colocar que ele tem muitas pedras, que ele é pedregoso. E esse último aqui, ele é muito gelado. As plantas não conseguem crescer em local gelado, né? Então, só escrever essas palavrinhas, né, dos tipos de solo, que aí a Pro já entende quais são as dificuldades das plantinhas crescerem, tá bom? Nem todo solo fica do mesmo modo quando molhado, nem tem o mesmo tipo de grão. O solo é uma mistura de materiais, como rochas trituradas e restos de animais e plantas. Sua composição é o que faz com que um solo seja diferente do outro. Então, aqui,
nós temos 3 tipos de solo, né? Aqui a gente chama de solo arenoso, porque é um solo de areia. Quando a gente joga a água na areia, o que a areia faz? Ela, né, suga toda a água, mas rapidinho ela seca. Esse aqui é uma terra preta, terra de jardim. E esse é um solo de argila, um solo argiloso, tá bom? Então, aqui nós vamos escrever, tá bom? A Pro vai falando para vocês e vocês vão escrevendo as respostas. Tamanho do grão: pequeno, médio ou grande. Galera, a areia, em relação a esses 3 tipos de solo, a areia, ela tem um grão, o grãozinho de areia, ela é grande, tá bom? Por quê? A terra preta, ela tem um grãozinho de terra, né? Um pouquinho maior que a areia, tá bom? Menor, desculpa. E o solo de argila é bem pequenininho os grãozinhos. Então, vamos lá. Areia, o tamanho do grão é grande. Da terra preta é médio. E da argila é pequeno. Certo? Aqui, como que a água, né? Como que a água vai nessa terra? Primeiro, que na areia ela vai rápida. Quando ela entra de uma vez, a areia suga rapidinho. Então, aqui ela vai rápida. Já na terra preta, é médio, ela vai sugando aos poucos. Então, aqui a gente vai escrever média. E por último, da argila, ela vai bem lentamente, tá bom? Então, aqui fica rápida, média e lenta. Em qual solo você espera encontrar mais restos de animais e plantas? Por quê? Já tem aqui, galera, ó, terra preta, terra de jardim. O que você entende por isso? Que a terra é boa para plantar. Então, aqui, ó, é a terra preta que a gente encontra, né? Porque é um solo rico, né? No caso de restos de animais. É um solo rico em vitaminas. Ele torna o solo mais fértil, né? E é um solo que retém a água e que a plantinha consegue absorver essa aguinha para poder, né? Para poder ir para os troncos, né? Ir para as folhinhas. Então, aqui seria terra preta, porque é um solo mais fértil, né? Um solo que retém a água. Relacione o tipo de solo com o seu uso. Bom, esse tipo de solo é o solo que nós vamos pintar, né? Pinta o quadrinho, ó. Já tá vendo? Areia. Então, você vai pintar aqui com essa corzinha aqui, cor de areia. A terra preta, você vai pintar de pretinho. E a argila, você vai pintar de marronzinho. Qual uso se deu a cada tipo de solo? Então, você vai vir aqui, areia. Para que estão usando areia aqui? Para brincar, né? Agora, a terra preta, para que está usando? Na jardinagem. E argila, para que está usando? Para construir esculturas, né, ou utensílios. E por que a utilização de argila ou areia não é adequado a atividades de jardinagem? Primeiro, que areia e argila, elas não são próprias, não é um solo próprio para plantar, né? Não é um solo fértil, não é um solo que retém água, então ele é mais difícil para plantar. Na verdade, nenhuma plantinha vai gostar de ficar na areia ou na argila. Elas vão gostar mesmo, elas vão se desenvolver na terra preta, certo? Turminha, essa aula de ciências, né? Nossa aula de ciências. Qualquer dúvida é só me perguntar. Eu sei que é um conteúdo um pouquinho difícil, mas a Pro está à disposição para qualquer dúvida, tá bom? Um beijo!